Boa tarde. Eu queria primeiro agradecer aqui ao NUTEDS, né, o Núcleo de Tecnologia e Educação à Distância em Saúde, aqui da Universidade Federal, e na pessoa do professor Luiz, agradecer, tá? E agradecer aos meninos também aqui que estão dando um suporte. Tá bom, então agora a gente vai estar dando início às nossas teleconferências, tá? Hoje a gente vai conversar sobre hemovigilância, um marco conceitual e operacional de hemovigilância, que é o guia de hemovigilância atualmente no Brasil, tá? Então apenas relembrando um pouco o que seria a hemovigilância, né, de acordo com o Manual Técnico de 2004, que ele diz que a hemovigilância é um sistema de avaliação e de alerta organizado com o objetivo de recolher e avaliar informações sobre os efeitos indesejáveis e inesperados da utilização de hemocomponente a fim de prevenir o aparecimento ou a recorrência de efeitos adversos. Então, somente em relação a efeitos adversos inesperados da transfusão sanguínea. Então, e aí, em questão da linha do tempo da hemovigilância, o crescimento da hemovigilância no Brasil, né? A hemovigilância no Brasil, ela realmente foi, vamos dizer assim, começou a ter a sua história a partir de 2000, quando se discutiu realmente a necessidade da implantação do sistema aqui no Brasil. 2001 foi quando ela foi implantada. 2002 foi criado a rede Sentinela, que seriam as redes, alguns hospitais que estariam aptos a fazerem as notificações das reações transfusionais. Em 2006 foi criado o sistema Notivisa, que é o sistema web, né, de notificação. Em 2008 foi feita uma primeira análise de todos esses dados que foram registrados, né, no Notivisa. E, a partir daí, em 2009, começaram a ter oficinas nas várias regiões do país, fazendo uma avaliação do que tinha sido notificado ou não, para ter uma avaliação de como era que estava o sistema de informatização, né, do Notivisa. E se viu que a questão da notificação, da subnotificação das reações transfusionais ainda era muito grande. E aí começou-se a fazer um trabalho para estimular essas notificações. E aí, a partir de 2010, passou a ser obrigatória a notificação. Então, qualquer hospital, qualquer serviço de saúde que realize transfusão, ele é obrigado a fazer as notificações de suas reações transfusionais. Em 2011, foi criada uma comissão para fazer uma avaliação de todo o sistema de hemovigilância, porque até então a hemovigilância no Brasil tratava apenas da reação transfusional e nos outros países, a hemovigilância já via todo o ciclo do sangue. E aí, a partir dessa criação dessa comissão, saiu em 2014 a proposta dessa mudança, que foi a mudança com o marco conceitual, e agora, 2015, foi quando esse marco foi lançado com as mudanças que estavam sendo necessárias ser feitas, né? Então, hoje, a hemovigilância no Brasil, ela vamos dizer assim, determinada por esse marco conceitual e operacional. E aí, nele, ele fala assim, que que a hemovigilância é um conjunto de procedimentos de vigilância que abrange todo o ciclo de sangue, com o objetivo de obter e disponibilizar informações sobre os eventos adversos ocorridos nas diferentes etapas, em todas as etapas do ciclo do sangue, desde o cadastro do doador, triagem clínica, coleta, processamento, sorologia, em todas as etapas do ciclo do sangue. Isso com o objetivo de quê? De prevenir o aparecimento de falhas, né, desses eventos adversos, e a recorrência dele, melhorar a qualidade dos processos e produtos, porque não basta eu ter um processo todo fechado, todo com boa qualidade, e eu ter falha na questão do produto. E aumentar, principalmente, a segurança do doador e do receptor.
né? E aí é onde fica o objetivo da hemovigilância, que seria identificar os riscos do processo, né? Do risco de ter uma reação, melhorar a qualidade dos processos, que aí entra a questão das não conformidades, e uma não conformidade a gente tem que ver como uma oportunidade de melhoria do nosso processo, e, consequentemente, melhorando a qualidade do produto e aumentar a segurança do doador e do paciente. No marco conceitual, ele amplia esse escopo, né? Ele revisa também as reações transfusionais, acontecerão algumas mudanças nos tipos de reações transfusionais, que aí mais adiante a gente vai ter uma aula sobre a reações transfusional, revisa a retrovigilância, que é um processo de busca de, como a gente diz, de voltar, né? Se o doador vem doando e ele tem uma sorologia alterada, eu tenho que fazer o processo retroativo para chegar ao doador e fazer essa segurança nesse processo todo. Introduz a vigilância dos eventos adversos que podem ocorrer em todo o ciclo do sangue. Então, a grande mudança mesmo é a vigilância dos eventos adversos do ciclo do sangue. Ele estabelece prazo para a gente registrar, fazer comunicação e fazer a notificação desses eventos, e no final ele propõe alguns fluxos e alguns formulários para que a gente faça isso. Então, no marco conceitual, ele amplia a hemovigilância a todas as etapas, se justificando pela importância que a ocorrência de não conformidades ou eventos adversos podem ter na qualidade do produto e a segurança do paciente. Então, tudo é o que a gente busca, que é a qualidade do produto, ocasionando uma segurança para o paciente que está sendo hemotransfundido. Então, aí tem os vários capítulos do marco conceitual. No capítulo 1, a gente vê hemovigilância do doador, que é o que a gente vai passar a falar agora. No capítulo 2, os eventos adversos do ciclo do sangue. No 3, hemovigilância do receptor e transfusão, que seria a parte de reação transfusional propriamente dito. E no capítulo 4, a retrovigilância em si. Então, ele classifica as reações da doação de sangue, né, quanto ao tempo de ocorrência, quanto à gravidade, quanto à correlação com a doação e quanto ao tipo de doação, se é doação automatizada ou não. Tá? Quanto ao tempo de ocorrência, que a reação é o quê? Ela é imediata ou tardia. A imediata é aquela que acontece ainda quando o doador está ainda no serviço. E a tardia, a partir do momento que ele deixa o serviço e depois apresenta alguma coisa, esse é que a gente considera a reação tardia. Então, quanto à gravidade, ela é classificada em grau 1, leve, grau 2, moderada, grave, e o óbito em si, que é o do grau 4. Então, na leve é quando tem os sinais e sintomas, sem dor, aquele mal-estar que o doador apresenta, mas que ele se recupera em menos de 30 minutos, como tontura, náuseas, desconforto, palidez. A moderada é quando ele já demora mais um pouquinho e que impede que ele desenvolva as atividades normais dele do dia a dia, ou até por mais de uma semana, tá? E aí é como perda de consciência, com hipertensão arterial, com necessidade de reposição volêmica, e a tetania, que é como se fosse uma convulsão, tá? No grau 3, é a necessidade de hospitalização em virtude dessa reação, né? Então, é uma incapacidade que ele tem de uma função do corpo, ou evitar a morte, né? Então, precisa de uma intervenção para que ele não se agrave. E o grau 4, que é o óbito, né? Atribuído a essas reações. Eu tenho um tempo já no Hemocentro e realmente esse grau 4 realmente a gente nunca observou, e nem o grave, é mais de leve a moderada. Então, esse é o que a gente chama de quanto à classificação, quanto à gravidade das reações. Então, quanto à correlação com a doação, quer dizer,
aquela sintomatologia que ele está apresentando tem realmente a ver com a doação ou não. Então, a gente pode ter a reação confirmada, aprovável, possível, comprovada, descartada ou inconclusiva. E aí, a confirmada é quando você pesquisa, investiga tudo e você tem certeza de que o que ele sentiu foi realmente está correlacionado à doação de sangue. A provável, quando indica que existe essa correlação, mas eu não posso confirmar, né, que tem essa certeza que foi para a doação de sangue. A possível é quando eu tenho que a correlação com a doação pode não ser descartada. Tem sinais e sintomas de outras causas, mas eu também não posso dizer que não pode ser da doação, né? A improvável é quando eu digo que foi foi devido a outros eventos, mas há dúvida em a gente excluí-la. E a descartada é quando a gente diz que essa reação não foi da doação de sangue, né? Há outras causas, mas não a doação. E a inconclusiva é que eu não tenho evidência suficiente para confirmar ou descartar essa correlação com a doação de sangue. Tá? É uma classificação que, entre provável, possível e improvável, ele é muito semelhante uma com a outra. Né? Então, quanto ao tipo de doação, tá? Então, a maioria das reações são reação da doação de sangue total. Então, nós temos reações locais, que é causada pela inserção da agulha, e principalmente pelo extravasamento sanguíneo, a gente tem o hematoma, a punção arterial, o sangramento pós-doação, né? O hematoma é quando tem um acúmulo de sangue ali ao redor do tecido do vaso onde foi puncionado, né? Quando você punciona uma artéria, que aí você tem que ver, você observa que a cor do sangue é diferente do sangue arterial, do sangue venoso, o fluxo é muito rápido, a coleta também termina num tempo muito rápido, e o doador pode referir dor no local, e uma coisa que a gente pode observar é a pulsação da agulha. Então, você vê que tem o segmento da agulha, ele tem uma pulsação, e aí você vê que realmente você puncionou uma artéria. E aí o sangramento pós-doação é aquele sangramento espontâneo que tem após a doação. Às vezes, muitas vezes, devido à não pressão suficiente que o doador tenha feito no local da punção, que quando a gente orienta, que depois quando a gente tira a agulha, orienta que ele faça uma pressão para poder realmente haver a formação do coágulo e evitar este extravasamento, tá? As reações caracterizadas essencialmente por dor. Tá? Então, é uma irritação do nervo, né? Talvez com certeza, devido à pressão do hematoma, o hematoma pressiona essa inervação e aí vai causar dor, pode causar uma parestesia, mas a partir do momento que esse hematoma sai, o nervo deixa de ser pressionado e isso melhora. Eu posso ter uma lesão do nervo, que é no momento da punção, eu posso lesionar esse nervo, e aí a dor é mais intensa, com irradiação para as mãos, né, e pode apresentar parestesia ou não. E ele pode, tanto o doador sente dor na hora da introdução da agulha, como na hora da retirada. A gente pode acontecer também uma lesão de tendão, né? Que é no momento da inserção que você lesiona esse tendão e aí realmente você não consegue ter uma coleta, porque funciona um tendão, né? E o braço doloroso é apenas uma dor intensa com irradiação que surge depois de várias horas depois da doação do sangue. Outros sintomas locais, a gente tem as tromboflebites, né? Isso pode ser ocasionado tanto por uma má asepsia, e aí ocasiona essa inflamação, como também devido a um coágulo que tenha ficado, né, um hematoma, e isso pode causar essa inflamação venosa, e aí que apresenta dor, calor, aumento da sensibilidade. Existe
que a gente chama do cordão subcutâneo vermelho, que é como se o acesso venoso ficasse endurecido, né, e a sensibilidade aumentadas. As alergias, que é principalmente ocasionadas pelos produtos que se utiliza, né, nos bancos de sangue a gente utiliza o álcool e o álcool iodato, e alguns pacientes podem ter alergias ao iodo, e aí pode ocasionar o aparecimento de um racho cutâneo, né. As reações sistêmicas, né, são mais relacionadas que a gente costuma dizer, mais ao nervosismo, à apreensão da coleta, né, a visão do sangue, o medo da agulha, a apreensão, a excitação pela primeira vez de estar sendo feita a doação. Então, é o que a gente chama que é uma resposta neurofisiológica à doação de sangue, né? Então, dentre elas, a gente tem uma reação vasovagal, que nessa reação o doador apresenta uma sensação de desconforto, ele pode começar apenas com uma sudorese ou uma palidez, e isso pode ir se agravando e ele ter uma hipotensão, né, podendo chegar até uma perda de consciência, e aí a gente tem que ter todo um cuidado com esse doador, tá? Pode ser também uma hipovolemia, porque é quando você retira um volume excessivo desse doador, e isso devido a uma falha do processo ou do homogeneizador que está descalibrado, e você pode ocasionar essa hipovolemia no doador. E a fadiga, que é uma sensação de cansaço, normalmente é o doador de primeira vez, é quem tem esse doador que tem essa ansiedade por estar fazendo a primeira doação, e ele pode apresentar esse cansaço, né, essa astenia, né. Na doação por aférese ou a doação automatizada, a gente tem todas as outras reações, hematomas, lesão de nervo, todas essas, e algumas específicas do processo em si, né? Então, mas essas reações são menores do que na reação de sangue, na doação de sangue total, mas em compensação algumas reações podem ser mais graves, tá? Devido ao baixo peso do doador, né? O doador do sexo feminino e o tipo de equipamento utilizado, né? Hoje nós utilizamos apenas o equipamento que a gente funciona apenas um acesso, então ele é de retirada e de retorno, e isso já facilita, já é menos incômodo para o doador. Mas a gente tem uma reação de toxicidade pelo citrato, que é o anticoagulante que a gente utiliza para que o sangue não coagule na máquina, né? Então, ela pode dar uns sinais de parestesia perioral ou das extremidades, sensação de frio, tremores, dor abdominal, mas logo no início, o primeiro sintoma é a parestesia perioral. E aí, nesse momento, quando ele reclama, a gente pode diminuir um pouquinho o volume de aspiração, que aí diminui também o volume de anticoagulante que eu estou mandando, e aí esse sintoma desaparece. E uma maneira também de se evitar, se for num procedimento mais longo, é você dar cálcio ao doador, que aí é uma maneira de evitar que ele tenha essa reação, tá? As alergias sistêmicas é mais devido na doação por aférese, seria pelo óxido de etileno, né, ou pelo que é esterilizado, né, e pelos hemocidentantes usados na coleta de granulócitos, né. Sinais e sintomas é uma reação alérgica leve a moderada, como urticária, edema periorbital, rubor facial, hipotensão, e o mais grave seria uma reação anafilática, né? E a embolia gasosa, que é causada por uma infusão de ar no sistema de onde a gente está, no caso do equipamento, do kit que a gente está utilizando para fazer essa doação, né? Sinais e sintomas os sinais de embolia gasosa, né? Com tosse, dispneia e tudo, e aí você tem que ter uma atitude rápida para poder sanar essa reação transfusional essa reação à doação, que pode se tornar uma reação mais grave, tá?
no registro e comunicação de todas essas notificações, né? Então, eu tenho o que eu vou registrar, né? A quem eu vou comunicar, né? E quando e como. Então, eu tenho que registrar todos os eventos, tá? E não importa em que etapa do ciclo ele aconteceu. Em todos os eu tenho que fazer esse registro. Então, eu comunico somente os óbitos, né? Os óbitos atribuídos à reação adversa, a notificação, então, a gente notifica. E eu notifico também, comunico, aliás, desculpa, e eu notifico reação grave à doação com correlação confirmada, provável, possível, improvável ou inconclusiva. O óbito também tem que ser tem que estar confirmado que é devido à doação. Esse eu tenho que fazer uma notificação ao Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Eu tenho que fazer esse registro desses eventos, eu tenho que registrar apenas para registro internos, tá? E agora, tendo o óbito, eu tenho que comunicar à autoridade sanitária competente, né? E as graves e o óbito também eu tenho que notificar no Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Então, quando eu vou registrar, é quando ela for detectada, tá? Eu tenho que registrar, aconteceu, eu registro. Eu tenho que comunicar os óbitos dentro das primeiras 24 horas, né? O óbito e a reação grave. E aí eu tenho que notificar o óbito até 72 horas após, de acordo com a RDC, e a reação grave até o 15º dia útil do mês subsequente à identificação do evento, né? Então, a gente tem mais de 15 dias para poder fazer a notificação desse evento grave. Então, como que eu vou registrar? É definido internamente. Então, lá no final do evento, do marco conceitual, ele dá o modelo de alguns formulários, né? Eu comunico através de fax, telefone ou e-mail eletrônico, e para notificar é a ficha específica do sistema informatizado do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Atualmente, a gente não notifica porque o próprio sistema ainda não se adaptou, ainda não se adequou a esse tipo de notificação, tá? Então, aqui tem o fluxograma da comunicação e notificação das reações adversas graves à doação. Então, eu tenho uma reação grave à doação de sangue, né? Ou um óbito atribuído. Aí eu vou ver se ela foi descartada, se ela foi descartada, eu mantenho apenas os registros internos. Se ela não foi descartada, no caso de óbito, eu comunico à autoridade sanitária, né? E aí, se há produtos para a saúde, como medicamento e outros, eu também tenho que notificar em fichas específicas. Tipo, se foi causado por algum problema da bolsa, vamos dizer, da agulha, e aí eu tenho que fazer a comunicação na técnico-vigilância, porque foi o equipamento que causou, vamos dizer assim, o problema que levou o doador ao óbito, né? Então, eu notifico no Sistema Nacional em 72 horas e tenho que manter esses registros internos guardados. Tá? E aqui é um modelo, o modelo que a gente utiliza aqui no Hemocentro, de registro de reação adversa à doação de sangue, né? Então, a gente tem aqui a data da ocorrência, o nome do doador, o número da triagem, tá? O número da pessoa física, e a unidade que foi, se foi em coleta interna, se foi no posto de coleta do IJF, se foi coleta externa. E aqui, se foi uma reação local, eu marco o que é que foi, tá? Uma reação sistêmica, eu também marco aqui, e aí faço mais alguma observação, se o grau foi leve, moderado ou grave. E aí o início dos sintomas foi durante a doação? Quanto tempo do início da doação? Se foi no final da doação ou após a doação, em que tempo? Os sinais vitais que foram vistos, né, depois do momento da reação, e os sinais, sintomas que o doador tenha apresentado, né? Aqui você faz só marcar, se não tem deles, você marca aqui e bota outros, tá?
E aí a conduta, o que foi que eu fiz para que esse doador melhorasse? Foi somente elevação dos membros, só a posição Trendelenburgo? De qualquer maneira, eu tenho interrompido essa doação. Foi um hematoma, eu coloco compressa de gelo, uma compressa local, ou apenas fiz a hidratação oral ou hidratação venosa, e tudo isso a gente coloca. Teve intervenção médica, né? Se foi preciso fazer uma hidratação venosa, algum medicamento e tudo, e aí a prescrição médica e alguma observação que precise ser colocada nesse registro. E aí assina o responsável, o enfermeiro que fez o atendimento e o médico também, né? Viu? Porque isso aí tem que ficar registrado. Tá? E era isso que eu queria falar para vocês, que é o que é em termos de reação transfusional do doador à doação de sangue como um todo. Tá? Obrigada.